Bom dia, alunos do nono ano do Colégio Primeiro Passo. Vamos dar início a mais uma aula de Geografia, né? A aula de hoje a gente vai abordar o continente europeu, capítulo 3, página 98, se inicia o capítulo. Então vamos falar do continente, do velho continente. Recebe esse termo, velho continente, por conta que foi o continente europeu que chegou aqui a descobrir a América, né? Então, a partir do momento que tem o descobrimento do continente americano, o continente americano passa a ter a denominação de continente novo e o continente europeu passa a ser denominado de continente velho. Então, quando você escutar a expressão continente velho, saiba que está se referindo ao continente europeu. É um continente de grande fator histórico para a humanidade, né? É nele onde vai surgir as grandes civilizações, como por exemplo a Grécia, a Roma, né? Vai ser nele que vai ter grandes revoluções que vai influenciar no mundo todo, como a Revolução Industrial, a Revolução Francesa também. É lá que vai surgir o processo do mercantilismo, né? Das grandes navegações, o processo do feudalismo, tudo isso vai surgir lá no contexto da história europeia, e todo esse contexto que eu falei vai influenciando na vida não só dos europeus, como de todo o restante do mundo, né? É lá também que a gente pode destacar o surgimento, por exemplo, do capitalismo, socialismo, que vai, né? Todos esses conceitos que vão influenciando a vida das pessoas até hoje, né? É lá que vai ter o surgimento aí da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, o continente europeu é um continente de vasto e grandes histórias a ser contada, né? E aí o que acontece? Na página 98 tem um título que fala assim: a península chamada Europa. Então o que acontece? Já começa o texto falando assim, ó: o continente europeu é uma península localizada na ponta ocidental da gigantesca massa de terras chamada Eurásia. Esse termo Eurásia faz referência a gente lembrar que uma parte do território do continente europeu está ali, pega uma parte da Ásia, né? Então por isso que recebe esse nome, Eurásia, aliás. Por quê? Porque esses continentes é uma parte do continente europeu que pega o continente da Ásia, né? Isso geograficamente. E geograficamente também, continuando o texto, ainda fala assim, ó: a Eurásia, que faz parte de um bloco ainda maior, denominado de continente Euro-Afro-Asiático. Então, geograficamente, se fosse fazer um continente assim, juntando esses três continentes, como eles estão ligados um ao outro, poderia ainda se chamar de Euro-Afro-Asiático. Só que devido às culturas desses três continentes, Europa, África e Ásia, serem bem diferentes, historicamente eles ficam divididos, né? Como já disse aqui, as influências da história do continente europeu. Então, eles estão ali conectados. Então, um pedaço conectado ao outro. Por exemplo, o continente da Ásia com o africano, eles estão conectados, mas foi feito pelo próprio homem, né? Não foi a natureza que fez, o famoso canal de Suez. Daí, vocês procurarem no mapa de vocês no livro aí na página 98, você vai encontrar esse canal de Suez. Foi ele que separou o continente africano do asiático. Mas, né, devido a esses três continentes ser conectados um com o outro, geograficamente eles poderiam ser um continente só e chamado de, por exemplo, como é batizado aqui, Euro-Afro-Asiático. Mas, devido às diferentes culturas ser extremamente diferente de uma região para outra, as histórias, os acontecimentos históricos, somente a cultura, né, é bem diferente da outra, acabou que ficou essa definição aí historicamente, né, a Europa, África e Ásia, né? Mas se você escutar o termo Eurásia, você já sabe que é a questão da junção dos territórios de Europa e da Ásia. Quando você escutar o termo Euro-Afro-Asiático, você vai entender que é a junção desses três continentes, né? Europeu, o africano e o asiático, né? E aí o texto vai continuando falando bem assim, ó: essas
diferenças humanas que distinguem a Europa do restante da Eurásia, né, dos outros continentes que eu acabei de citar, são resultado de um longo processo de construção histórica que remota à época da antiguidade grego-romana. Então, como eu disse, essa questão de separação desses três continentes é mais por conta dessa questão histórica que há entre os continentes e principalmente a questão histórica da Europa, né? Não podemos assim dizer que durante um certo período da humanidade os europeus se achavam superiores, né, às outras nações. E aí o restante do parágrafo, né, o segundo parágrafo fala bem assim, ó, Roma, herdeira da cultura grega, foi responsável por dar início ao processo de união política do continente junto ao cristianismo católico. Então a Roma é que vai através da Roma que vai surgindo essa questão da união do continente, né, de se conhecer como um continente europeu, né. No terceiro parágrafo fala bem assim, ó, a Europa, berço da moderna ciência e do pensamento progressista, foi protagonista do desenvolvimento da revolução em todos os campos social. Então aqui fala, eu já disse no início da aula, que a Europa é responsável por influenciar o mundo, né? E aqui fala na questão por exemplo, dos campos sociais. E aí eu destaco para vocês a história da Roma, né? É dentro da Roma que a Roma vai se tornar o cristão, né? E aí vai difundir o cristianismo pelo mundo através da Igreja Católica. Então é ali o continente europeu vai influenciar até nisso, né, em espalhar a religião católica. O renascimento artístico e cultural também vai ser de grande importância para o desenvolvimento da ciência, o iluminismo. Então a Europa, podemos assim dizer, ela é o berço do conhecimento da ciência que vai se espalhar pelo mundo, né? E aí a gente parte para a página 100, 101. Na página 100 vai falar que a Europa é composta, né, por duas penínsulas, né? A península da Escandinava e a península da Dinamarca, né? E o que é península, né? No início do texto fala bem assim, ó, chamamos de península uma extensão de terra que avança em direção ao mar. É um elemento geográfico abundante no litoral europeu, que serviu de pontos de áreas de povoamento onde partiam grupos de navegadores com interesse. Então a Europa é banhada por duas penínsulas, né? Península da Escandinávia e Península da Dinamarca. A Europa é banhada, por exemplo, pelos mares, né? Mar Negro, você já deve ter falado do Mar Negro, se encontra lá o Mar Cáspio, o Mar Mediterrâneo, de extrema importância na história da humanidade. Esse mar ele tem um contexto muito importante para o surgimento das grandes navegações. Então, hoje eu vou ficar até aqui na explicação, né, da Roma, ou do continente europeu, e na próxima aula darei continuidade ao assunto do continente europeu. Hoje foi mais para vocês compreenderem o contexto da importância histórica do continente europeu para o restante da história da humanidade e para o mundo, né? A influência é grande desse continente na nossa história, não é à toa que a gente vive estudando a história desse continente. Então, boa aula e bons estudos.